Quero aqui agradecer a oportunidade de poder usar esse tempo aqui para falar um pouquinho da minha vida, da mudança que Jesus fez no meu coração. Quero agradecer a oportunidade do pastor, nos dá poder levar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na nossa vida. E você que nos assiste de casa, convido a você gastar mais um tempo também para... Talvez já me conhece e talvez vê sempre uma pessoa animada, alegre, mas aqui sempre está o motivo da nossa alegria, da nossa animação, da força que vem na hora das dificuldades, ela vem do Senhor. Queria convidar você a investir um pouquinho do tempo também para conhecer a obra de Jesus na minha vida. Então, tive uma infância normal, como qualquer criança, qualquer adolescente. Nasci na cidade de São João e me criei aqui em Chopinzinho, né, por volta da Rua Getúlio Vargas, indo para o lado do bairro Aparecida, e mais adolescentinho do bairro São Sebastião. Ali foi onde tive a minha maior formação da minha adolescência, naquele lugar. Muitos amigos, saudade daquela época gostosa, né, de verdadeiras brincadeiras, né? Um tempo bacana, né? Então a gente brinca que era onde a gente arrancava as folhas das santaneiras no meio dos dedos, né? Do meio dos potreiros jogando bola, né? Então a gente vem de uma região agrícola, né? Então era muito comum a gente jogar aquele futebol e um tempo muito bacana. Tive uma infância muito normal, muito bacana, saudável. Embora tenha acontecido um fato que marcou um pouquinho mais a minha adolescência, já partindo para um tempo de pré-adolescência, né? Então, com 12 para 13 anos, em dezembro de 96, então perdi meu pai muito cedo ainda. Foi um tempo bastante difícil. A partir dali, minha mãe teve que tomar as rédeas da casa. E então não foi fácil, né? Meu irmão, eu com 12, ele com 17 anos, então uma época bastante difícil, uma adolescência bastante turbulenta, uma adolescência bastante já sem o pai que regrava, sem o pai que dava as rédeas. E nesse tempo, coitada da minha mãe, né? Ela teve que suportar tudo isso, e se ela ficou doente um tempo, uma parte dessa doença dela também, talvez ela está nos assistindo aí, também devemos a esse tempo, né, que a gente como adolescente e jovens, né, e hoje a gente tem muito esse impacto com os jovens e os adolescentes, e a gente não se toca realmente que a gente está trazendo um resultado maléfico, né, para a nossa casa, a nossa família. E minha mãe passou por várias dificuldades nessa época, mas ela foi muito guerreira e nos ajudou em todas as circunstâncias, todas as situações, né? Então foi uma guerreira. Embora muito breve depois da perca do meu pai, menos de 2 anos, já comecei a ingressar minha carreira profissional, ainda um adolescente, né, de 14 para 15 anos. Comecei, como começa qualquer jovem adolescente dentro das empresas, office boy, e nisso fui me desenvolvendo no meio de pessoas mais maduras, mais capazes de discernir, e eu falo aqui porque foram importantes também na minha vida, né? Todas as pessoas que profissionalmente me cercaram também me ajudaram a passar uma fase difícil, que é a adolescência, que é a juventude, né? Então é importante da gente estar cercado por pessoas que tenham uma forma de pensar boa e que ajudem, nos auxiliem nas decisões. Então foi muito bacana. Essas pessoas me ajudaram a dizer não às drogas, né? Embora tenha me envolvido muito com o álcool, né, na época, e hoje as pessoas até brincam assim, a minha época já foi tudo numa vez só, né? Então eu não posso nem brincar porque, tipo assim, dentro de nós pode ser que renasça um leão, né? Então o Juliano conhece bem essa expressão do que a gente fala, porque a gente tem uma luta interna contra o pecado, contra aquilo que nos atrai, né? Então nessa circunstância eu fui muito agraciado, e em todo esse tempo, todas essas circunstâncias da minha vida,
eu fui cercado por pessoas boas que se importaram comigo, e hoje eu posso crer e perceber de toda a convicção do meu coração que eram pessoas que eram enviadas por Deus mesmo, para me ensinar, me instruir, me ajudar, porque na verdade a palavra sempre falou que Deus ampara o órfão, ampara a viúva, né? E eu me vi amado de Deus, porque em todo esse tempo de dificuldade, eu, na adolescência, assim, eu, meu irmão, a gente passou essas circunstâncias, mas sempre Deus estava perto. Ele nunca nos deixou faltar nada, sempre nos amparou, nos deu muitos livramentos, porque a época de juventude talvez a gente acha que sabe de tudo, talvez a gente acha que somos os sabidãos e ninguém nos derrota porque somos fortes, somos jovens, e é isso que o mercado de trabalho está precisando, mas na verdade nós não somos tudo isso que nós achamos. Nós somos pequenos, nós somos falhos e miseráveis, e nessa circunstância Deus sempre esteve cuidando do meu coração, do coração do meu irmão também, que mais para frente posso falar um pouquinho mais sobre a vida dele. Mas o ponto, o ápice da minha vida, de uma decisão, chegou a um tempo que a gente não entende como que Deus se move, como que Deus se mostra, né? Então, digamos assim, por vontade do próprio Deus, eu caminhando para os meus 18 anos, pessoas também muito especiais na minha vida, que buscaram em oração, pedindo diante de Deus pela minha vida, com 18 anos, pela minha irmã, meu cunhado, que eram lá de Foz do Iguaçu e ainda moram lá, na época ainda... uma coisa quadrada, um jovem de 18 anos participar de um retiro, e eu, por uma espontânea, sem impressão, uma espontaneidade assim do meu coração, falei, eu vou participar. Mas eu mal adivinhava o que Deus estava preparando naquele lugar para mim, porque, tipo assim, tudo ocorreu muito natural, assim, da minha parte. Eu não resisti, porque o chamado de Deus, ele é irresistível, e quando Deus nos chama, a gente não consegue dizer não, na verdade. Mas então, diante dessa circunstância, eu fui convidado para um retiro na cidade de Foz do Iguaçu, e eu geralmente ia visitar minha irmã, meu cunhado para lá, meu sobrinho. Então, lá naquele tempo, passei 3 dias lá, e eu não entendi o porquê de estar lá, mas eu sabia que eu tinha algo dentro do meu coração, que era um vazio. Era algo que não preenchia. Minhas épocas anteriores sempre foi tentando preencher aquele vazio, tipo assim, nas festas, no álcool, carro, tipo assim, sempre tentei preencher com várias coisas daqui da terra, relacionamentos errados, digamos assim, mas sempre busquei em outras coisas preencher. E mal sabia eu que Deus havia preparado para mim, porque Deus foi misericordioso, e se a gente chamar cada um aqui para falar da sua história com Jesus, cada um vai contar uma forma diferente e ímpar de como Deus se manifesta na vida das pessoas e chama os seus. E eu estava com um vazio muito grande no meu coração, com uma dificuldade, e naquele retiro, eu não lembro da palavra, mas eu lembro do tema, eu lembro das pessoas que estavam comigo lá, eu lembro do pastor que pregou, embora hoje não está mais no meio conosco, mas está com o Senhor. Eu sei disso, e eu lembro do chamado. Eu lembro da minha oração sem ninguém me forçar a nada, porque Jesus ele não entra arrombando. A gente sabe que em Apocalipse 3:20 ele diz, eu estou à porta e bato. Não é uma porta física, é uma porta espiritual. É uma porta do nosso coração. E ele, de uma maneira amorosa, de uma maneira especial, ele bateu na porta do meu coração, e eu falei sim para ele. Eu não lembro da mensagem, eu lembro dessas coisas que eu falei, o pastor, lembro das pessoas, mas eu disse sim para Jesus. E eu dizendo sim para Jesus, e eu passei um tempo muito agradável. Aqueles dias lá foi um tempo muito gostoso, e eu vi que era uma oração verdadeira, era do coração,
porque ninguém forçou a nada e eu tive esse encontro único e verdadeiro com Jesus. E é isso que nós precisamos buscar, falar com o Senhor e Ele vai se manifestar a nós. E eu estava como aquele filho pródigo, que eu estava longe, eu estava perdido. E eu muitas vezes dentro da igreja eu interpretei o texto de Lucas 15, quando falava daquele filho que ficou em casa. Eu falava, mas não é possível que o pai foi amar aquele que estava no mundo. E eu por muitos anos relutei com esse texto e eu entendi que era eu que tinha saído de casa. Eu entendi que era eu que estava no meio dos porcos. Eu entendi que era eu que estava longe de Deus e desgarrado e não tinha mais nada. Eu não prestava mais. E é onde Deus se mostra misericordioso. No Salmo 40, Davi fala que Deus vai lá naquele tremendal de lama que a gente está. E Ele vai e nos resgata. E o texto vai falar, no verso 24, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O pai fez uma festa, porque um pecador se arrependeu. Toda aquela circunstância da lama, dos porcos, estava falando da minha vida suja, podre, que eu tinha antes. E o pai foi lá, e quando ele viu o filho voltando, ele correu de braços abertos. E eu demorei muitos anos para entender que aquele filho era eu. E Deus se mostrou misericordioso. Porém, contudo, voltando, o retiro ia acabar, e eu por muitas vezes orei para que Deus me deixasse lá em Foz do Iguaçu, e eu pedi, e eu clamei, e eu falei, e Deus não permitiu. Deus não permitiu, não sabia porquê, mas eu entendi que Deus era soberano sobre as minhas decisões. E eu retornei para Chopinzinho. Retornando aqui, eu sabia que eu tinha que chegar aqui e enfrentar a minha família, num bom sentido, porque a gente sabe, quando a gente toma uma decisão por Jesus, muitos vão nos rejeitar. Eu tinha que as festas para mim já não tinham gosto, e eu experimentei-as depois. Eu passei um ano aqui vagando, um ano e meio vagando sozinho aqui, sem ter com quem andar, e as festas já não tinham mais gosto para mim. Eu ia nos lugares e eu dizia para mim mesmo, mas esse lugar não é para mim, mas eu não gosto desse lugar, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é para mim. E Deus foi moldando meu coração, transformando. E eu lembro assim que eu, ao chegar aqui, eu ia dizer, e agora? E os meus amigos, como que eu ia fazer? Pela graça de Deus, todos foram entendendo a transformação que Jesus foi fazendo no meu coração. Muitos deles, as circunstâncias, normalmente a gente vai amadurecendo, uns vão indo para outras cidades. Hoje muitos moram longe, né? Mas todos entenderam o que tinha acontecido comigo. Mas eu estava aqui sozinho em Chopinzinho. E eu falava, e agora? E agora o que eu vou fazer? E daí muitos aqui, talvez os que estão nos assistindo nem vão saber o que é, mas eu já era do tempo do orelhão, aquele telefone que ficava, ainda tem alguns, ficavam nas calçadas e era de cartão, vocês devem lembrar. Então a gente comprava o cartãozinho e eu ia lá, ligava e telefonava, e aquelas fichazinhas assim, caía rápido, e eu ligava para conversar com meu cunhado, minha irmã, e eu dizia, o que eu vou fazer aqui, o que eu faço agora? E eles me falavam assim, procure uma igreja que fale da palavra de Deus, procure uma igreja que fale de Jesus, que seja verdadeira a palavra. E isso me ajudava. Eu falava para meu cunhado assim, eu comprei um carro, e ele falava, use esse carro para servir a Deus, para servir as pessoas, né? Ele ia me ensinando, me discipulando, mesmo longe assim. E eu lembro assim, era um orelhão para baixo do PAN, lá na avenida, na rua 14 de dezembro ali. E lá eu falava com ele, pelo orelhão. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, a coisa não era muito fácil. Mas enfim, eu fui disciplinado, fui ensinado, e ele me falava assim, uma brasa longe do fogo, do braseiro, ela se apaga. Você precisa buscar Deus, buscar uma igreja que tem coragem. E nisso eu encontrei esse lugar aqui, eu dou graças ao Senhor. Nós nunca pregamos placa de igreja, nunca foi o meu objetivo. A igreja aqui nunca pregou placa da igreja. Mas eu dou graças a Deus porque
achei uma igreja onde os 5 pilares fundamentais da reforma protestante, somente a graça, a fé, somente Cristo, somente as escrituras, somente glória a Deus, esses 5 pilares da reforma protestante estão aqui. E eu, mesmo sem entender muito da palavra de Deus, Deus me trouxe aqui. E eu lembro que antes de chegar aqui nesse lugar, aqui não havia esse templo ainda, era lá atrás a igreja, e eu num domingo à noite, e aquela sede de buscar a Deus, eu peguei uma bicicleta e eu atravessei a cidade, a bicicleta de um amigo meu ainda. E eu vim aqui na frente tinha um murinho. E nisso eu cheguei lá, eu olhei, eu vi pessoas conhecidas aqui, eu me animei. E eu vi pessoas que eu conhecia aqui na porta da igreja, eu olhava lá daquele canto envergonhado, de calção, de chinelo. E eu falei, domingo que vem eu vou vir nessa igreja. E voltando aqui, encontrei outros conhecidos nossos que estavam vindo andando aqui no pátio da rodoviária. Na época o Ademir, o Sene, a Lana. Encontrei eles ali. E daí eu falei, vocês estão indo na igreja? Eles falaram, sim, me convidaram e insistiram para que eu viesse. Eu falei, hoje eu não posso ir. Eu estou de calção, estou de chinelo, não vou me sentir bem. Mas uma outra oportunidade, no próximo domingo eu vou. Eles me convidaram para ir num culto nas quinta-feiras lá no Alcides, e foi um dos primeiros que eu comecei a congregar. E aqui, meus queridos, eu comecei a ser discipulado. Essa é a palavra. Ensinado. Pessoas andaram junto comigo. Jovens me abraçaram e disseram, vem aqui com a gente. Pessoas se animaram e disseram não, foram me visitar, foram me evangelizar, ter certeza de que eu tinha Jesus no meu coração. Pessoas aqui me abraçaram. E aqui eu fui ensinado, disciplinado, e hoje eu posso dar graças a Deus, porque vários anos já se passaram, né? Então na época eu tinha 19 para 20 anos, e foi em 2005, 2006, eu conheci minha esposa, a Rose, aqui, e Deus, em 2007 a gente se casou, e Deus nos deu uma família muito abençoada, querida, filhos amados, né? Não tem como a gente dizer que os filhos não são amados, mas Deus tem cuidado da minha vida, tem cuidado da minha família, e é um privilégio. Tudo isso que a gente tem, que eu tenho vivido, que nós temos vivido, né? É tudo graças ao Senhor, e aqui nesse lugar eu fui ensinado, disciplinado, instruído. Aqui eu pude conseguir ter o gosto de exercer um ministério, servir com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, e tudo isso não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E eu quero dizer que é um privilégio poder hoje já passar vários anos e olhar para trás. E a gente cantava uma música aqui no começo, e ela dizia assim, tanta coisa que eu perdi sem te conhecer. Embora ter conhecido Cristo jovem ainda, mas a gente olha para trás e a gente diz, por que eu não conhecia antes? Por que eu não me envolvi antes, né? E Deus vai preparando coisas assim na nossa vida, e ao passar aqui em ministérios, Deus foi me colocando na mão, e um deles que eu posso testemunhar é a Federação de Jovens aqui no nosso Sudoeste, né? E após eu estar junto com os jovens lá e me envolver, daí eu olhava para trás e dizia, mas por que eu demorei tanto tempo para me envolver? Por que eu demorei tanto, né? E a gente fica preso, talvez tímido, na nossa, tipo assim, pensando pequeno. Mas eu não sou útil. E Deus tem colocado algo assim no meu coração, que é de nós fazermos para Ele o melhor na condição que a gente tem, enquanto não tem condição melhor, para fazer o melhor ainda. Então o que está na nossa mão hoje, talvez hoje é meu ministério vir aqui ser um apoio, um suporte para o outro, né? Então é nisso que Deus quer que nós sirvamos hoje. Mas Deus nos chamou para ir acrescentando e mudando o nosso coração, e as qualidades natas que a gente tinha, Ele está usando e usa para a glória dEle, e é um privilégio. Mas tudo isso que eu tenho vivido, tudo isso que eu tenho passado, é fruto de Jesus na vida de uma pessoa. Nós não temos como suportar a nossa vida sem
sem Jesus. A gente está morto nos delitos e pecados, o vazio do coração. A gente se vê se nós temos medo da morte, se nós ainda não cremos de uma forma verdadeira com Jesus no nosso coração, nós não temos um relacionamento. O tempo ele é hoje e a gente não pode perder. E Deus se importa com as nossas vidas, e eu quero dizer que Ele se importou com a minha vida e se importa com a sua vida, você que está nos assistindo também de casa, e dizer que é um privilégio. Talvez os jovens vão dizer assim, mas eu vou perder minha juventude. Mas a Bíblia nunca falou que nós vamos ganhar aqui. Talvez nós vamos perder hoje, mas nós vamos ganhar a eternidade. É perder para ganhar. O Evangelho não é um Evangelho triunfalista aqui na terra. Ele é um Evangelho triunfalista sobre a morte, porque ninguém vai vencer a morte. É melhor que a gente vá para o céu, perdendo muitas coisas, mas vá para lá, do que com toda a riqueza desse mundo, do que com todas as coisas, todos os bens, ou todas as experiências que a gente pode ter aqui nessa terra, inteirinho para o inferno. É melhor que a gente vá perdendo para Jesus, mas eu quero encorajar você, que se hoje, e essa não é uma frase minha, é uma frase de outra pessoa, eu quero dizer assim, que se hoje acabasse tudo hoje, e eu chegasse assim, a morte viesse, e percebesse que não tem nada depois da morte, hoje eu posso dizer com convicção que valeu a pena viver toda essa vida com Jesus aqui, valeu a pena as transformações, os choros, as lágrimas, as dificuldades, a força que Deus nos deu, valeu a pena. Agora, o pior é quando a gente chegar e a gente se colocar diante de Deus e a gente ver que o inferno existe, e de que se a gente não tem certeza da eternidade, da vida eterna, a gente precisa aqui tomar uma decisão por Jesus, como eu tomei um dia. Você pode fazer uma oração hoje e dizer que eu quero. É uma oração simples, mas que pode, eu digo assim, foi a oração mais importante da minha vida, convidando Jesus para morar no meu coração. Com toda convicção, com toda certeza, vale a pena. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Embora ele está se referindo ao reino, mas aqui é muito bom viver com Jesus. Vale toda a pena. Amém? Não quero me prolongar muito. Quero convidar o pastor Marcos para vir à frente. É bem rapidinho, você pode ficar até por aí. Boa noite para todos. Eu lembro de uma mensagem, uma palavra que o Tiago falou nesses dias da pandemia. Ele estava dando uma ilustraçãozinha assim da esposa que queria que o marido fosse fazer as compras para ela ou fosse junto. E aí, depois que foram nas tais compras, ela disse, eu não quero mais que você vá comigo. Porque ele só reclamou, ele não gostou, ele não achou bom. E ela queria que ele fosse com alegria, com o coração, não por obrigação, mas com o coração. E aquilo que ela queria é exatamente aquilo que Deus quer. E a vantagem de Deus é que Ele pode mudar o nosso coração. Deus tem o poder de transformar o nosso coração, mesmo que você ache que não tem. Porque às vezes se diz assim, quem manda no coração? Parece que o coração manda em tudo, mas não manda. Deus transforma o coração, né? Em João 8 fala daquela mulher que ela amava um outro homem que não era o marido dela. E quase seria, na visão humana, impossível dela ficar livre daquela paixão. Mas Jesus libertou ela daquela paixão, de algo do coração. Aí Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos vão se agradar dos meus caminhos. Então, por isso que eu acredito assim, que a pessoa, ela nem tem ideia do que é seguir Jesus.
Mas quando ela vai seguir Jesus, eu lembro de uma família que eu falava de Jesus para ela, lá em Canto de Abreu, e sempre na virada de ano e ali no início de ano eles iam para Guarapuava para se reunir com toda a família. E sempre eles iam em muitos encontros do mundo, festas do mundo. E depois que eles tinham tomado uma decisão por Jesus, eles foram também nessa festa do mundo. Só que quando entraram lá, eles não acharam graça nenhuma. E o coração deles falava: esse não é o teu lugar. E nunca mais eles foram, assim como aconteceu com o Tiago. E isso é uma coisa natural, né? Você dá o coração para Deus, os teus olhos vão se agradar dos caminhos de Deus, e você vai estar num lugar que Deus se enoja daquele lugar, você também vai se enojar naturalmente. E é assim que é a vida com Deus, né? Então, quando ele falou isso, eu logo lembrei desse assunto. Eu queria ler com vocês Hebreus 3, o verso 7 e o verso 8, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, se Deus está chamando, se Deus está falando, não endureça. Ouça o que Ele fala enquanto há tempo. Quem leva o prejuízo de não ouvir a palavra de Deus, somos nós, não é Deus. Deus continua sendo Deus, mas nós perdemos a vida que vem da palavra dEle, o poder que vem da palavra dEle, porque da palavra dEle veio o universo, do nada. Da palavra dele veio a vida para nós. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, é da palavra dele que vem o novo nascimento, a chance de estar na eternidade, né? Então, hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o teu coração. Se há a possibilidade de você não endurecer, então ele está dizendo assim: não endureça o teu coração, abra o teu coração, ouça a palavra. E aí os efeitos que vêm da palavra, eles são maravilhosos. Mesmo que a questão é bem clara, que Jesus falou: você vai seguir Jesus, você vai perder a tua vida, mas você vai ganhar a vida de Deus, né? Então Deus está nos chamando e Ele quer ganhar o nosso coração. Ele não quer apenas seguidores de uma religião, frios, que têm um interesse por algumas bênçãos, né? Ele quer realmente filhos e que vão ter o mesmo gosto do Pai Celestial, né? Vamos orar? Obrigado, Pai, porque podemos ouvir esse testemunho. Obrigado pelo testemunho da Tua palavra, que fala que o Senhor muda a nossa vida. E enquanto o Senhor chama, enquanto ouvimos a Tua voz, não queremos endurecer o nosso coração, queremos abrir, queremos crer no Senhor, queremos participar de tudo aquilo que o Senhor tem como plano para a nossa vida. Queremos abrir mão dos nossos planos para seguir o plano do Senhor, Pai. Deus, que esse tempo de pandemia, nós estejamos aproveitando também as oportunidades que temos de registrar esses testemunhos, de estar comunicando esses testemunhos, espalhando por todo canto que nós podemos, Pai, compartilhando essas mensagens, Pai, não deixando para nós mesmos, mas os nossos amigos, os nossos contatos possam ouvir esse testemunho, possam se chocar com esse testemunho. Muitos podem se escandalizar, mas outros podem se converter, outros podem mudar a sua vida e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e ter a sua eternidade, um rumo, uma direção, ter vida e vida em abundância. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, o Tiago. Queremos agradecer, Senhor, por esse testemunho, por esse tempo que pudemos ouvir, pelo que o Senhor fez na vida dele e está fazendo na nossa vida também, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.